Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Meu convidado desse episódio é uma pessoa que eu conheço já tem algum tempo e ela morava no Brasil na época que eu conhecia, mas agora, por sorte, ela mora aqui em Nova York. Então eu tenho diretamente de Nova York falando com vocês, Gabriel Falcão. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Og? Então, olha, essa é a primeira vez que a gente conversa por voz, né? Porque até então a gente já trocou ideia pelo IRC, talvez em e-mail, mas a gente nunca conversou de verdade, né? É verdade. Então, vou dar um background pro pessoal aqui, né? Eu conheço você eu acredito que foi por causa de um programa que você escreveu chamado Wake, Uhum. tá? E que, aliás, eu uso até hoje. Eu continuo usando, é uma das ferramentas que eu mais uso. Aí eu fui até dar uma olhada no repositório e eu vi que tem 2 anos que não acontece nada. Então, aqui você está sendo oficialmente cutucado para dar uma olhadinha no Wake. Legal. E para quem não conhece, eu vou botar um link depois, mas o Wake é uma ferramenta muito legal. Deixa eu ver se eu consigo dar uma definição assim. O Wake ele te dá um terminal, só que ele fica na parte superior da sua tela, do seu desktop, não é nem da tela, do seu desktop. E ele é o equivalente de outros. Existem outros programas que são semelhantes, que se chama Tilda. Tem um que chama, eu nem sei como é que é a pronúncia, Yakowaki, mas imagina assim que você está no seu terminal, no seu desktop, você aperta uma tecla e aparece um terminal que vem de cima para baixo, assim. Então eu uso ele bastante. Então eu te conheci por causa dele. Ok. Né, por causa do Wake. Mas hoje você trabalha em Nova York para uma companhia chamada Yipit, Uhum. eu acredito que você trabalha com Django, não é isso? Isso, exatamente. Então, a minha curiosidade então é o seguinte: primeiro, vamos partir pelo começo. Uhum. Wake. Da onde que veio a ideia? Bom, o Wake surgiu da época que eu estava começando a estudar Python. Estava na faculdade ainda e eu fiz a graduação num curso muito legal, um curso tecnólogo chamado Tecnologia e Software Livre. Então, a faculdade inteira era bem focada em GNU Linux, licenças, então, tipo, tinha todo o conteúdo de open source tinha dentro. Open source, free software, inclusive, abrangia esse tipo de diferença. E aí eu tive um professor muito legal, meu professor favorito até hoje, que ele era muito animado. Ele chegava na aula, assim, em vez de chegar escrevendo no quadro, ele abria o laptop dele com o Debian dele, o Ubuntu dele, e sempre rodando KDE. E aí ele chega assim, aqui pessoal, olha como tá legal o meu computador, ele é bonito, isso aqui é para provar que a gente não precisa de usar Windows, a gente pode usar free software. Era muito legal a aula dele, só que tinha esse pequeno detalhe. Esse meu professor, ele só usava KDE e eu só usava Gnome. Uhum. E era muito engraçado, porque eu sempre gostei muito, muito de glib, todas as bibliotecas do fundamento do Gnome, mas eu, particularmente, eu tentava evitar usar KDE, Qt, então eu nem tinha nada de libqt instalado na minha máquina. Uhum. E aí, toda vez que meu professor chegava lá e mostrava algum aplicativo bonito, legal pro KDE, eu tentava mostrar um pro Gnome também, dar opção para os outros alunos, né? Uhum. E aí um belo dia ele chegou e falou assim, olha só, eu tenho esse terminal aqui, que se você estiver usando a internet, você quiser ter o terminal, você aperta F12 e ele desce da tela como se fosse uma cortina. E era justamente o Yaquake. Aí eu fiquei assim, poxa, não tem isso para Gnome, se eu quiser instalar ele, eu vou ter que instalar libqt na minha máquina. Botar aquele monte de dependência. Aquele monte de coisa. Aí eu falei assim, poxa, eu já estou estudando Python, porque eu quero aprender Python, anyway, e eu sempre gostei muito de GTK, eu sempre fui fascinado por Gnome, GTK. Aí eu falei, quer saber, professor? Eu vou escrever o meu próprio Yaquake e vai se chamar Wake com G porque vai ser para Gnome. Aí eu fiz uma versão bem velhinha, que na verdade era um applet do Gnome na época, bem ruinzinho, o meu código era horrível na época, mas funcionou e eu cheguei no final, na semana seguinte, cheguei lá mostrando para o professor. E eu comecei a tomar gosto pelo projeto, gostei da ideia, todo mundo gostou, e aí eu comecei a trabalhar mais nele. E aí acontece que o Wake se tornou o meu primeiro filho open source, e assim, no final das contas eu tô aqui hoje
nos Estados Unidos, ele tem uma experiência de vida aqui graças a free software e graças ao Wake. Bacana. E aí essa história do Wake. Tem outras histórias, assim, do Wake. Tipo, por exemplo, porque eu não tenho mantido ele, coisas do tipo. Então, então, antes de eu perguntar isso, porque, como eu falei pra você, eu uso ele todos os dias, me fala, esse curso que você fez, aonde que foi, cara? Porque parece, assim, muito bacana isso. Aonde que aconteceu isso? Isso foi numa faculdade privada, né, chamada UniBH, lá em Belo Horizonte. E esse curso, na época, se chamava, agora não se chama mais, Tecnologia em Software Livre. O MEC, que é o órgão responsável por educação no Brasil, eles mudaram para Gestão de Tecnologia da Informação. Continua sendo um curso tecnólogo de 2 anos e meio. Algumas faculdades são 3 anos, é porque na minha faculdade eu tinha aula aos sábados também. Uhum. Mas o conteúdo do curso era totalmente focado em free software. Por exemplo, no primeiro período, a gente tinha introdução ao software livre, a gente aprendeu o que era GNU, o que era software livre, a gente teve aula de direito, aprendendo a usar a licença corretamente, quando usar GPL, quando usar MIT, esse tipo de coisa. Só que o conteúdo técnico era bem mais focado em sysadmin. Então, assim, ensinava a gerenciar o servidor, a configurar um Apache, esse tipo de coisa. Mas sempre bem técnico. Bem assim, olha, o cara vai sair daqui, vai chegar no mercado já sabendo usar as ferramentas. Eu que fui atrevido e sempre gostei de programar, eu que fui enveredando pela programação. Cara, olha, é bem interessante o que você falou, porque eu não sei quanto tempo atrás foi isso, mas parece ser uma coisa bem avançada em comparação com outras escolas, outras universidades, não só no Brasil, mas no mundo, talvez. Isso é bem interessante. Tanto assim, eu conto essa história para os meus amigos, e principalmente os amigos que eu faço aqui, Uhum. e quando muitos deles, às vezes eu converso com caras que são hackers conhecidos na comunidade, né? São autores de projetos famosos. E aí eles falam, poxa, cara, eu ouvi falar que no Brasil o software livre é bem divulgado. E acaba que é bem interessante, né? Como o governo brasileiro apoia, o Banco do Brasil, por exemplo, os ATMs dele rodam Debian. Eu não sei se isso ainda é verdade, mas eu lembro quando rolou esse projeto. Achei bem interessante. Bacana. E então agora me fala o que aconteceu, por que você não tem mantido ele mais? Pois é. Então, aí o Wake aconteceu que eu mudei de ambiente quando... Bom, deixa eu voltar um pouquinho na história. Eu estava trabalhando em Belo Horizonte ainda, né? E aí eu fui... E graças ao Wake e a alguns outros projetos open source, assim, eu fui parar na Globo.com. Recebi o convite da Globo.com para trabalhar lá e trabalhar numa plataforma deles de publicação que era em Django. E aí nessa época eu já estava trabalhando com Django e Web, mas em Belo Horizonte. E aí eu fui para lá. Só que aconteceu que na Globo.com os nossos computadores foram sendo trocados. E aí a gente tinha a opção de eu continuar com um PC ou mudar para o Mac. Uhum. E aí eu falei assim, poxa, eu quero experimentar o Mac. E aí eu parei de usar GNOME, usar essas coisas. E aí como eu não usava mais o Wake, eu não era mais usuário, eu não me senti mais no direito de ser um committer, porque eu não tenho mais a experiência do dia a dia. E aí acaba que um amigão meu, chamado Lincoln, Uhum. ele agora é o atual mantenedor do Wake. Ele ainda continua usando o Wake, mas eu não tenho acompanhado assim, os commits. Então você falou há 2 anos e eu não tenho nem ideia. Então já sei que eu vou ter que encher o saco do Lincoln agora, né? E o Lincoln, inclusive, ele tá até vindo pra cá também, pra Nova York, pra IPT também. Ó, bacana, cara. Então depois a gente toca nesse tópico aí quando a gente falar do IPIT. Voltando a falar então de programação e código, né? Então, o que foi esse curso que você fez aí? Primeiramente, como eu falei, parece assim muito bacana, muito interessante, bem avançado em comparação com muitos lugares, talvez no mundo, que eu saiba pelo menos. O que foi que te atraiu? Tipo assim, você então você saiu do segundo grau, não é isso? E escolheu um lugar para ir. Como é que você foi parar nesse lugar? Bom, na verdade, assim, eu gosto muito de computador. Assim, eu gosto mais do que videogame. E eu sempre, assim, programei desde, sei lá, 12 anos de idade, assim, 11. Só que... E aí eu decidi, assim, poxa, eu quero fazer ciência da computação. Só que acontece que eu sempre estudei em escola pública lá no Brasil e aí o conteúdo que eu tive não era o suficiente para entrar numa faculdade pública, né? Uhum. E a privada, meus pais não tinham grana para pagar e tal. Só que eu tive sorte que na época
tinha o Enem e o ProUni, quando estava começando ainda. Então, se você fizesse o Enem e tirasse uma nota boa, você podia ter uma bolsa do governo, né? Uhum. E aí eu fui tirar uma pontuação legal, só que aí na hora de escolher os cursos, eu vi software livre e eu achei muito legal. Aí, na verdade, a minha primeira opção foi ciência da computação, depois desenvolvimento web, em terceiro lugar, software livre, assim. E acabou que eu caí no software livre e foi a maior sorte, assim, as coisas não podiam ter dado certo de outra forma, assim, eu acho. Que massa, cara. Muito massa. Bem, então aí tudo bem. Então Python pode ser que abriu a porta para você do software livre em termos de programação e tal. Eu dei uma olhada na página sua do seu GitHub e Uhum, primeiramente você tem 33 repositórios lá. uhum, E olhando assim, alguns deles eu acredito que devem ser forks, né, de outros projetos, mas tem muita coisa aqui que me parece, assim, só de dar uma olhada assim rapidinho, que é coisa sua. Então, os nomes muito interessantes. Por exemplo, Uncle Bob. Né? Tem o Lettuce, que é uma coisa que eu quero até falar mais pra frente do Lettuce, mas você tem o, em português, HTT Pretty, né? HTT Pretty, uhum. Salad. Tem um outro que eu vi aqui que eu achei muito. Tem Little Joy, Dead Parrot, Go Horse. Bolacha, tem um monte de coisa muito interessante aqui. Então, isso aqui mostra assim que o quanto que você, não só que você está envolvido em muitas outras coisas, mas a variedade talvez até mesmo de gosto e de interesses baseado nessas coisas aqui. E desses projetos aqui que eu estou vendo, um deles que eu sei que parece que tem assim tem usuários também, né, que tem pessoas que usam, é justamente o Lettuce, Uhum, que tem tudo a ver com o período que você começou então a trabalhar com Django. uhum. Como é que nasceu o Lettuce? E, primeiramente, vamos então, o que é o Lettuce para o pessoal que não conhece? Tá, o Lettuce é uma ferramenta, é um framework para testes estilo BDD para Python. Então, se você quiser escrever o teste usando o Behavior Driven Development, essa técnica em que você escreve, ao invés de escrever os testes em código ou ao invés de escrever uma coisa mais programática, você descreve como você quer que o seu sistema se comporte. E aí isso, na verdade, veio bem depois de eu estar mexendo com Django, assim. Eu estava trabalhando na Globo.com e lá é uma empresa que usa técnicas de desenvolvimento Agile, um processo Agile, né, Scrum, e aí eles sempre motivando a gente a fazer TDD, usar testes unitários, né, escrever o teste sempre antes do código, esse tipo de coisa. E aí, como eu sou apaixonado por programação e sempre quis fazer o código perfeito, aquela coisa bonita, parecendo uma poesia, né? E aí, um grande amigo meu, Bernardo Heinemann, ele é um cara muito, background muito forte em Agile e testes, e ele me introduziu ao BDD. Na época a gente tinha uma ferramenta que ele escreveu chamada PyCuracy, que era uma versão em Python do Accuracy, que ele tinha escrito em C Sharp. Hum. Uh, e aí você escrevia os testes em português ou em inglês, e o PyCuracy abria o browser para você. Então, se você escrevesse assim, dado que eu estou no podcast do OG, quando eu clico na caixa de texto da newsletter e preencho com o meu e-mail, clico OK, então eu vejo uma mensagem de OK. Então, você descrevia o comportamento em português e o computador entendia isso. Nada de inteligência artificial, ele só casava as strings, né, casava o texto que você escreveu com ações pré-escritas, que já estavam na documentação, você podia usar, e ele controlava o Selenium, né, que é uma ferramenta de testes com browser, assim. Tá, eu ia te perguntar isso. Então, quer dizer, esse PyAccuracy aí que você falou, ele então usava o Django por trás para poder manusear o Usava o browser. Selenium, na verdade ele usava o Selenium e a gente usava para testar Django, mas você pode usar ele standalone, você pode usar ele para executar qualquer coisa. Uhum. O que acontece é que o PyCuracy é uma ferramenta muito boa, só que ele era extremamente acoplado ao Selenium e a controle de browser. E, ao mesmo tempo, na época eu estava
né, bem assim, Python fanboy, assim, e eu via que a comunidade Ruby estava um pouco mais à frente no quesito de testes. Eles já tinham mais frameworks de teste, já tinham mais desenvolvedores com experiência de testes automatizados. E aí eles tinham o Cucumber. Tem o Cucumber, que é uma ferramenta assim que eu diria, a minha opinião pessoal, assim, que mudou o mundo como as pessoas escrevem testes. Que a ideia é parecida com a do PyCurious, só que você escreve em inglês, em português, em qualquer idioma, e você mesmo mapeia cada linha que você escreveu, que você descreveu, em expressões regulares que depois no fim vão executar um trecho de código em Ruby. Uhum. E isso é bem legal porque, como não está acoplada a nenhuma ferramenta, você pode usar simplesmente como forma de traduzir uma linguagem natural, português e inglês, para código. Uhum. Naturalmente as pessoas usam para controlar usando o Selenium no fim das contas, ou alguma coisa parecida. No caso de Ruby, geralmente o pessoal usa Capybara, que ele controla vários tipos de browsers diferentes, enfim. E a primeira vez que eu me dei a chance de testar o Cucumber, eu fiquei apaixonado, assim. Eu achei muito flexível, achei muito legal. Eu falei assim, poxa, tinha que ter algo assim para Python. E aí, na época, eu procurei um monte de frameworks, assim, não achei nenhum que tivesse a mesma experiência. Principalmente porque o modo que se usa o Cucumber, como você define as coisas, você define as coisas de forma mais implícita. E o Python tem sempre aquela coisa, né, do Zen do Python, explícito é melhor do que implícito. E eu falei assim, poxa, mas eu acho que é um paradigma diferente. Eu não estou escrevendo um código de produção, eu estou escrevendo um teste que vai testar o meu código de produção. Escrever teste geralmente é uma coisa bem chata, requer uma curva de aprendizado, caso o desenvolvedor não conheça. Então eu falei assim, poxa, eu acho que tem que ser mais fácil escrever, tem que ser exatamente como o Cucumber no Ruby. E aí eu decidi escrever uma versão do Cucumber e eu chamei de Leros. Eu precisava escolher o nome de um vegetal verde, né, porque os testes têm que ser verdes. Sim, para passar, né? Tem que estar verde. E aí, por um monte de razões, tem uma banda no Rio de Janeiro, né, que chama Leros, e aí eu pensei, vou aproveitar para dar homenagem. E aí surgiu o Leros. E aí aconteceu que o Leros se tornou um projeto open source bem mais famoso que o Wake. O Wake é usado no mundo todo, mas o Leros tomou uma proporção bem maior, assim, porque empresas começaram a usar, né, para melhorar a qualidade do software deles. E aí foi assim que eu vim parar aqui. Foi assim, eu primeiro fui para Miami, fiquei dando consultoria um tempo lá, uma empresa que estava usando o Leros, e aí depois a Ipt começou a contratar gente, e aí eles me convidaram para vir para cá, e aí eu me mudei de vez. Pô, que bacana, cara. Então, o Leras te levou da Globo pra cá, então. É. E quantos usuários você tem, mais ou menos, assim? Você tem alguma ideia de quantas pessoas usam o Leras? De quando em quando você faz lançamentos? Tem alguma ideia, assim, das estatísticas do projeto? O Leros tem ficado parado por um tempo, até porque você viu que eu tenho 33 projetos, então assim, o que acontece é que eu sempre vejo um problema que eu preciso resolver e eu gosto muito de criar, eu adoro programar, mas eu gosto de criar, então geralmente eu gosto de criar ferramentas que resolvam o problema. E aí acabou que eu estava resolvendo outros problemas e aí o Leros tem ficado um pouco para trás. Mas eu estou programando uma release para o Leros para o início de abril, meio de abril, Uhum. com umas funcionalidades novas que o pessoal tem pedido. Mas aí eu tenho poucas estatísticas. Assim, o que eu faço geralmente, para ter uma ideia, eu coloco o Analytics na documentação do Leros. Uhum. Então, por exemplo, a média é de umas 150 visitas diárias. Aí eu comecei a ver no mapa, assim, quando começou, foi no Brasil. O pessoal usava mais no Brasil, só que hoje o país que usa mais é os Estados Unidos. Aí fica assim, os Estados Unidos em primeiro lugar, depois a Inglaterra, a Alemanha, Espanha e o Brasil hoje em dia está em quinto. Mas tem outros países, tipo a Rússia, a França, Canadá, Austrália, China, tem bastante usuários lá. E o mais legal é que foi tudo com contribuição, né? O pessoal foi traduzindo e mandando, e isso ajudou a expandir, assim. Uhum. E é isso bem, bem legal. Cara, então, olha, já que você tem experiência com essas ferramentas de teste, você, você teria como me comparar, assim, entre o tal do o Cucumber e o RSpec? Você, Sim, qual a diferença entre eles, assim, ou talvez não seja a diferença, mas já, por que usar um e não o outro? Você tem uma opinião formada sobre isso? sim. Isso,
se você quiser, assim, vamos supor, puxar para Python, seria como usar a biblioteca built-in de unit test, ao invés de usar o Leros, por exemplo. Certo. Porque, na verdade, o RSpec você escreve usando Ruby puro, diferentemente do Cucumber, que você escreve em linguagem natural e ele faz o parsing e depois ele vai traduzir para Ruby. No RSpec você escreve os testes em Ruby. Só que o RSpec, diferentemente de um framework simples de testes unitários, ele é focado para Behavior Driven Development. Uhum. Então, em vez de você escrever o teste, por exemplo, definindo uma função e escrevendo uma série de assertions, você faz chamadas do tipo describe, e aí fala describe, e o nome de uma ação, do. E dentro dessa ação você pode criar várias assertions, tipo it should expect something to do, behave like something. Uhum. Então você vai escrevendo expectativas que são mais fáceis de ler pela perspectiva assim, de uma linguagem natural do que ler código puro. E aí, geralmente, o pessoal usa RSpec para testar, fazer teste unitário, mas né, com a semântica de BDD, teste unitário, teste funcional, e geralmente usam mais Cucumber para testes de aceitação, ou seja, se eu tenho uma funcionalidade, digamos que eu quero fazer um blog, eu tenho um gerente de projetos que quer descrever as funcionalidades em alto nível, assim. Então ele pode descrever as expectativas dele em inglês ou em português, e eu posso usar o Cucumber para fazer isso passar. Eu faço os testes passarem, eu entrego a funcionalidade pro Product Manager, ele vê se está ok. Uma vez estando ok, aí eu vou começar a refatorar o meu código e fazer uma cobertura maior de testes. Aí eu posso usar, por exemplo, o RSpec para testar internamente o código. Bacana. Então tá legal. Então aí você criou o Lattice, começou então a fazer um trabalho de consultoria em Miami e acabou então chegando na Yipit. Fala para o pessoal primeiramente o que é que a Yipit faz e por que você está aí. Então a Yipit é um site de agregador de daily deals, né, que já está bem famoso no Brasil. Tem o Groupon, já foi para o Brasil, e tem alguns outros sites lá, tipo Peixe Urbano, né. Só que aqui nos Estados Unidos isso já está forte assim, desde 2008 aproximadamente. E acontece que aqui nos Estados Unidos, a última vez que eu vi, tinham mais de 720 desses sites. E aí, o que é legal, né? Porque você tem muitas opções, você pode ver, eu me interesso por restaurantes, então ele vai me mostrar quando tem 50% de desconto em algum restaurante. O problema é que, já que são 720 sites, se eu quiser pegar todos os melhores deals, eu tenho que fazer subscription para cada um deles, o que é humanamente impossível, praticamente. Yeah. E também ia virar um monte de spam na sua caixa de e-mail, né? Pode crer. E aí, o que a gente faz, a Yipit faz, nós temos crawlers, nós temos robôs que entram nesses sites todos os dias e procuram por deals, e aí a gente pega todos os dados, desde o nome o endereço do lugar onde tem o deal, para a gente poder transformar em latitude e longitude, quanto vale, que categoria é, se é restaurante ou se é ginástica. E aí a gente traz todos esses dados, é uma grande quantidade de dados, para o nosso banco, e aí a gente vai transformando esses dados em informação, e aí quando a pessoa vem para o nosso site e assina para o nosso site, que é de graça, a gente manda só os deals que são próximos à pessoa, são próximos do trabalho da pessoa, próximos da casa da pessoa, e que são de interesse. Então, assim, se eu só me interesso em personal trainer, eu posso falar, eu me interesso por personal trainer ou massagem, e eu trabalho em Manhattan e moro no Brooklyn, então ele vai me mostrar
a Ipit vai te mandar e-mails assim, nós achamos esse deal que é a 15 minutos andando da sua casa, acho que isso aqui vai ser legal para você. Então é isso que a gente faz. E aí o Django é o que a gente usa por baixo. E você está fazendo o que exatamente aí? Eu vim justamente para começar a mexer com a parte de qualidade, de controle de qualidade, sim, no sentido de teste automatizado. Aí eles já estavam usando Leras, e aí eu vim para ensinar eles a escrever testes de forma melhor, Uhum. e usar o Leras de forma melhor, e automatizar várias coisas, por exemplo, ter um servidor de integração contínua rodando os testes o tempo todo, vendo se está ok, se estiver ok, já faz o deploy automático para algum ambiente. Uhum. Então, esse tipo de automação, assim. E você usa o quê? Você usa Jenkins? Uh, Bamboo? Não, a gente estava usando o Skink, que na verdade é um projeto que eu também sou committer, está lá no GitHub, mas que também é um projeto desse amigo meu, esse Bernardo Heinemann. Só que esse projeto não é mais mantido. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a estudar Node.js e essa coisa de programação non-blocking. Uhum. E eu achei muito legal, assim, como tem muitas bibliotecas muito interessantes, como o Socket.io, para você usar WebSockets e com fallback para browsers que não implementam WebSockets. E eu achei, cara, alguém precisa colocar essas coisas juntas, assim, pegar o Node.js, pegar Socket.io e fazer um servidor de integração contínua que me mostre tudo assim live, né? Tudo acontecendo, a tela se mexendo, a interface bem. Aí é uma das coisas que eu tenho feito na Ipit. A Ipit é bem legal porque eles apoiam muito o open source, então durante o trabalho eu tenho liberdade total de trabalhar nos meus projetos pessoais. E quando eu entrei na Ipit, eu cheguei pro meu CEO e falei assim, olha, eu tenho essa ideia de fazer um servidor de integração contínua em Node.js. O que você acha? Ele pode fazer. Faz o que a gente vai usar. E aí é livre, é GPL 3, só que ele tá privado, né? Software livre pode ser público e privado, tá privado por enquanto porque o código tá bem feinho, a gente quer deixar o código bem bonito, pra gente colocar pra comunidade, a comunidade poder, assim, ajudar, a gente só quer definir um codebase legal, e a gente está começando a usar internamente, está em release alpha, mas aí fica um segredinho, se quem quiser testar, estiver rodando o NPM, pode dar um NPM install Emerald, tá lá, a gente só não colocou público no GitHub só pra, a gente quer deixar o código bonitinho antes. Saquei. Pô, que massa, cara, porque eu também, bem, nós trabalhamos fazendo a mesma coisa, que eu também faço automatização de testes, tenho feito isso, sei lá, uns 3, 4 anos agora, e usando ferramentas diferentes, mas esse lance aí de integração contínua e justamente assim baseado no resultado, se você já faz o deployment, e isso é muito massa, isso aí é muito bacana. Muito legal. Agora eu achei muito legal também porque é tipo assim, a companhia então onde você trabalha, a Yipit, contratou para trabalhar lá a pessoa que criou a ferramenta que eles usam, que eu acho isso é muito massa. Isso é bem legal. Bem bacana mesmo, cara. Muito bacana mesmo. Bem, então vou aproveitar o gancho. Então tá legal, você está trabalhando em Ipet, está morando em Nova York. Como é que tem sido morar em Nova York? Primeiramente, você já tinha ido a algum outro lugar, fora Miami, claro, nos Estados Unidos, que você teve aqui primeiro, algum outro país? Quando eu estava na faculdade ainda, eu fui à Argentina em 2008, mas foi eu só fui para a DebConf. E aí, quando eu estava na Globo, eu vim para PyCon, não, DjangoCon, em 2008, não, desculpa, em 2010. Foi a primeira vez que eu conheci os Estados Unidos. Mas aí, quando eu estava em Miami, eu tenho um antigo roommate do Brasil que mora em Nova York, que agora nós somos roommates de novo. Eu vinha de Miami para Nova York sempre visitá-lo. E aí eu gostei muito da cidade, assim, eu fiquei apaixonado. E aí agora que eu tô morando aqui, assim, que lugar incrível. Eu tô gostando muito, culturalmente falando, a experiência é legal, as pessoas que você conhece
São experiências diferentes, né, do que eu tive no Brasil, então assim, está sendo bem legal, bem interessante. Bem, eu tenho acompanhado de uma certa forma, indiretamente eu estou acompanhando a sua experiência pelo Twitter, ou nem sei mais aonde mais eu te acompanho, mas eu vejo fotos e as coisas que você anda fazendo. E, tipo assim, para mim, eu curto muito isso, porque eu vejo você descobrindo, de vez em quando, parece até que não, mas dá para me ver você descobrindo certas coisas de Nova York, que é uma cidade enorme e realmente, assim, maravilhosa, principalmente para descobrir coisas novas, né? Não falta, não tem como não descobrir uma coisa nova em Nova York. E você tá aí tem quanto tempo já? Eu cheguei aqui no dia 15 de dezembro, e aí tô aqui desde então. E você está completamente imerso assim na cultura americana, falando Ah, inglês o tempo todo. não, na verdade, eu acho que sim, se perguntar no geral, qual é a coisa que eu mais estou gostando de morar aqui, tem várias coisas, né? De morar aqui, os lugares para ir, as coisas para conhecer. Essa cidade respira arte, é muito legal, dá para aprender muito. Mas o principal, de verdade, é aprender inglês fluente, a experiência de conversar com pessoas do dia a dia e aprender, porque isso abre uma porta para mim que nunca, não vou dizer que esteve fechada, mas ela esteve entreaberta, que é a da linguagem. Uhum. Porque eu gosto de programar, eu quero aprender a usar ferramentas, aprender técnicas, e aí os melhores recursos são sempre em inglês, né? Os melhores blogs, a fonte original geralmente é do autor em inglês, ou livros, e principalmente screencasts e palestras. Agora que eu já consigo entender assim, 100% do conteúdo que eu assisto, isso abriu completamente uma porta muito boa, porque agora eu consigo aprender as coisas que eu sempre quis aprender, só que num volume muito maior. Uhum. Então acho que isso é o maior ganho, assim, é o que eu mais gosto. Pô, legal. E tipo assim, eu até senti assim, conversando com você agora assim, eu vi você assim selecionando as suas palavras, porque eu acho que a primeira palavra que veio na sua cabeça acho que foi em inglês. É, Eu senti assim, eu vi você assim, realmente fazendo, selecionando, e eu tô até com dificuldade de descrever, porque eu também tô fazendo a mesma coisa exatamente. Ele fala assim, você tá carefully choosing your words, né, para poder falar, né, em português o tempo todo. Então, já estou notando isso, é, como já está modificando até o seu idioma, está sendo afetado pela sua experiência. Bem, olha, então eu vou colocar depois no blog que sempre acompanha todas as entrevistas, eu vou botar o link de todos os seus projetos. Vou dar uma cutucada depois no Lincoln sobre o Wake, porque eu uso ele o tempo todo. E vou acompanhar também o Lattice e ver quando é que vai sair essa nova ferramenta sua aí de integração contínua. Vou ficar acompanhando no Twitter e eu não acho que eu tenho no Facebook também, ver quando é que você vai fazer algum tipo de anúncio. Então, legal. então vamos partir agora para outro tópico que vai ser o seu top 5. Ou seja, você então que está aí programando e viajando por Nova York e tal, você deve ter experimentado um monte de coisa nova. Então eu tenho curiosidade de saber que tipo de música que você curte. Legal. A música é um bom assunto. Ah, bom, eu não sou muito bom para dar nomes para os estilos, mas eu tenho escutado músicas do tipo Strokes, de Strokes, White Stripes até, sei lá, MGMT, um, Two Door Cinema Club, que são bandas mais. um, a gente tem até uma playlist que eu falei que chama. A playlist chama Since You Are in Williamsburg, que é uma playlist mais hipster. E aí eu acho bem legal essas músicas, assim, bem mais. São músicas. São rock, né? Não Uhum. são tipo rock pesado, mas são bem agradáveis e são bem diferentes, assim, bem alternativas. Eu acho isso bem legal. Mas isso para o dia a dia. Agora, uma coisa chave para mim, eu acho que é música para programar. Que a música, para mim, tem que ser música eletrônica, sem letra, tipo Dusty Kid, Daft Punk, coisas do tipo. Legal. Então quando você está assim naquele momento de programação e tal, é isso que você curte então.
É a música assim, sem letra. Tem até um site que eu tava vendo, Music for Programming, uma coisa assim, que são só músicas que teoricamente estimulam as ondas cerebrais, assim, é bem legal, eu acho isso bem legal. Olha, eu acho que vi isso, mas depois então você pode me passar o link, porque eu vou botar no blog pro pessoal dar uma olhada. Sim, sim. Legal. E tá bom, então isso é música. E em termos de filme ou televisão, o que você assiste televisão? Você assiste algum filme? Você curte isso? Sim, principalmente para estudar, né, e aprender mais. Televisão não muito, eu assisto série. Aí eu tenho assistido White Collar, Big Bang Theory, deixa eu ver o que mais. Há um tempo que eu não assisto, mas e Dexter. Uhum. Agora, filme. Eu gosto muito de filmes tipo do Guy Ritchie, uns filmes mais assim que tem umas cenas bem engraçadas, bem características dele, assim, tipo o novo Sherlock Holmes, aqueles jogos trapaças e dois canos fumegantes, Uhum. Lock, Stock and Two Smoking Barrels. É que esse tipo de filme eu acho bem legal, mas assim, eu só não gosto mesmo de terror. Eu não gosto de filme de terror, eu acho muito violento, assim, me dá um nervoso. Muito violento em comparação com os filmes do Guy Ritchie? Não, tipo, Jogos Mortais, assim, eu acho, por exemplo, essa coisa muito pesada. Legal, legal. E tá bom, e você lê? Eu sou um péssimo leitor de literatura em geral. Eu gosto muito de poesia. No Brasil eu li bastante, eu escrevo também, sou apaixonado por poesia. Agora, aqui nos Estados Unidos, eu só tenho lido livros técnicos. Uhum. Eu tenho lido, estou estudando HBase. Comprei um livro agora muito legal de HBase, da O'Reilly. E estou estudando em geral assim, grafos e bancos de dados que ajudam a escrever grafos e esse tipo de coisa com uma performance legal. Bacana, bacana. E qual vai ser o seu próximo projeto aí? Você está na IPIT agora, com esse tanto de projeto que você tem no GitHub e parece assim que você está fazendo 1001 coisas diferentes. Onde que você vai estar daqui a um ano, cara? Isso é difícil. Eu acho que daqui a um ano, acho que eu vou estar aqui. Com certeza eu vou estar aqui ainda. A IPT é uma empresa assim, incrível. Eu amo trabalhar lá. O ambiente é incrível. E assim, o que eu mais gosto de fazer é realmente programar e eles dão todo o ambiente necessário para fazer da melhor forma possível. E além de deixarem mexer com software livre, com os meus projetos pessoais, então eu acho isso assim, eu acho difícil, né? Eu acho Uhum. bem legal. Eu me vejo lá, só que eu só me vejo conseguindo manter com a maior regularidade esses projetos principais. E eu quero estar aprendendo coisa nova, mexendo com coisa nova, com certeza. Olha, Gabriel, foi extremamente maneiro conversar com você, finalmente poder bater um papo com você assim, quase que ao vivo e a cores, né? E uma coisa muito bacana que eu fui ver agora sobre a sua pessoa é que você realmente tem um entusiasmo genuíno pelo que você faz. E isso faz assim uma diferença gritante quando você conhece uma pessoa e você trabalha com uma pessoa. Você tem aquelas pessoas que fazem um trabalho, mas realmente assim não estão muito interessadas no que fazem e tal. E você não, você já é bem óbvio que você curte muito o que você faz. Então foi muito legal conhecer você. Eu tenho certeza que todo mundo que estiver escutando esse episódio vai concordar comigo, que não tem sombra de dúvida nenhuma que você realmente curte muito o que você faz. Então, muito obrigado por você passar um tempinho aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua vida. E para vocês que estão acompanhando até agora esse episódio, eu espero que vocês tenham curtido. E qualquer coisa, entre em contato com o Gabriel aí pelo Twitter ou pelos projetos dele para você ver o que ele está aprontando aqui em Nova York. Então, um abraço e até mais. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet, it's really hard to beat.
I know